São coisas que vêm a gente muito simples e eu queria que vocês compreendessem, porque Deus faz as coisas de forma simples, com palavras simples. E a coisa mais simples que Ele encontrou para usar foi o homem. É a maneira dele trabalhar. Eu pensei em falar mentindo ao Espírito Santo. Mas vamos começar aqui na origem, em Gênesis, onde a serpente falou com Eva. Então a serpente não era essa cobrinha que se vê. Ela era quase igual a um homem. E ela falou com Eva sobre as árvores do jardim. Você não podia comer de todas. Ela disse, poder comer de todas sim, mas tem uma que não. E naquela onde Deus diz, não tocareis, nele nem comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. E a serpente disse para a mulher, certamente não morrereis. Então a palavra da serpente é essa, olha, você pode ouvir a minha palavra pervertida, que você não vai morrer. Ali estava em jogo a palavra de Deus e a palavra da serpente. O que está diante de nós é exatamente estas duas coisas até o fim do mundo. É a palavra de Deus e a palavra da serpente. Não tem mais ninguém. Certo? É a palavra de Deus e a palavra do diabo. Aí Deus tem seus comissários e Satanás tem os seus. Satanás tem aqueles que ele influencia e Deus tem aqueles que ele também influencia, ajuda, envia, fala através deles. Mas Satanás também faz isso. Até através da serpente ele falou com Eva. E diz, você não vai morrer. Se Deus diz que vai morrer, vai morrer. Se você fizer isso, você vai morrer. Então, o primeiro que mentiu foi a serpente, Satanás. A serpente está sendo usada. Deus estava ali para falar através de Adão, e Satanás estava para transmitir também através da serpente. O que dava lugar era a serpente. Não tinha na raça humana, que era Adão e Eva, não tinha como Satanás entrar e falar. Ele tinha que entrar num animal, e o animal, segundo a Bíblia, por isso que o Gênesis, você precisa de revelação. Você não vai ler apenas como uma história, mas tem que ter revelação daquilo que lê. E a Bíblia trata de comer fruto, porque ela não fala claramente as coisas. Deus é assim, ele sempre usa parábolas para poder transmitir a sua palavra, o seu recado. Então, desde o princípio ele foi assim. E o diabo apenas vem e perverte. Você pode fazer isto, que você não vai morrer. Mas Deus diz que morrerás, certo? Eu quero usar aqui alguns textos da Bíblia para falarmos hoje e depois vamos entrar por último na mensagem do profeta para completar esse pensamento
mentindo ao Espírito Santo. Espero que você entenda isso, que você mesmo não dando valor, mas se você viver direito na palavra de Deus, quando alguém fizer alguma coisa contra mim, contra vocês, estarão fazendo contra o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo está usando eu e vocês. Nós sabemos que o Espírito Santo usou o irmão Brana, mas o irmão Brana já partiu. Agora o Espírito Santo continua usando. Então ele usa as pessoas. E a gente precisa entender o quanto Deus trabalha através do ser humano e que ele não faz nada senão através do ser humano. Quando alguém te disser uma coisa, diga apenas o que alguém disse. Não aumente. Ao aumentar, você estará dando lugar à serpente. Porque você está falando uma coisa que não é correta. Então, quando você ouve uma coisa, só pode falar aquela coisa daquele jeito. Não aumenta nem diminui. Se possível, nem fale. Se a gente não tem segurança daquilo, nem fale. Não intrometa em negócios alheios. Não intrometa em coisas que não é da sua alçada. Se cada um tivesse a liderança do Espírito, a mulher não ia intrometer nas coisas do homem, o homem não ia intrometer nas coisas da mulher, porque estariam agindo com o Espírito Santo, age tanto na mulher como no homem. Não teríamos nenhuma dificuldade. Mas muitas vezes nós todos dizemos ter o Espírito Santo e não agimos de acordo com o Espírito Santo. Aí nós não podemos estar aqui representando o Espírito Santo, porque ele é santo, ele é puro, ele é justo, ele é Deus. E ele depende de um corpo, como o Pai que é Espírito. Mas ele não podia verter sangue. Mas para salvar, ele tinha que verter sangue. E como salvar, então? Ele gerou um corpo, que é o Filho. Porque ele é Espírito, ele é invisível. E aquele corpo foi que mostrou, que revelou Deus. Era o Espírito Santo no corpo. Quem fazia coisas contra Jesus estava fazendo contra o Espírito Santo. Eu gosto sempre de notar isso. Mas na era de Jesus, era a era que o Espírito Santo estava perdoando. O Espírito Santo estava num corpo humano, gerado por ele próprio, e ele estava perdoando porque ele tinha que morrer e ir para o trono intercessório, para passar 7 eras da igreja com esta intercessão. Isso não quer dizer que põe Deus de castigo, 7 eras, 2000 anos, que muitas vezes nós humanos pensamos assim. Mas quando Deus faz uma vez, ele faz de uma vez por toda. Quando ele orou por nós, lá em São João 17, ele orou por nós até aqui no fim. Ele diz, não só por aqueles daquele dia, ele diz estes, mas por aqueles que hão de crer através da sua palavra. Ele já estava orando por nós, desde lá da primeira era, Cristo, o Espírito Santo encarnado. Mas o Espírito Santo encarnado perdoava. A Bíblia diz que aquele que pecar contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado.
E ali estava o Filho do Homem, Jesus Cristo. E era valorizado, sim, mas ele ia ainda para o altar, ele ia interceder, ele não podia condenar. Mas ele dispôs de 7 eras da igreja, para que depois aqui nos últimos dias ele viesse manifestar verdadeiramente o que é o Espírito Santo, outra vez no Filho do Homem, que é num corpo. Deus num corpo, o Espírito Santo num corpo. O Espírito Santo num corpo, ele é Pai, ele é Filho, ele é profeta, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É o Espírito Santo em um corpo. Então foi o Espírito Santo quem gerou Jesus. Maria concebeu do Espírito Santo. Então, se ela concebeu do Espírito Santo, aquele menino só podia ser uma obra do Espírito Santo. E ele veio para perdoar. Ele diz, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo, que não seria naquela era dele, a era do perdão, aquela era a era do Filho do Homem, quem pecasse contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Então ele perdoou naquele dia, naquele tempo, ele perdoou. Ele vem perdoando durante as 7 eras da igreja. Mas quem pecar contra o Espírito Santo, era exatamente quando o Espírito Santo viesse novamente manifestado em corpo, em carne, para poder fazer o mesmo trabalho que ele estava fazendo, pregando, ensinando, mas dando uma doutrina, uma revelação que naquele tempo ele não podia dar. Deus tem reservado cada mensagem, cada mensageiro para o seu devido tempo. E não adianta nós queremos colocar outro no lugar, é aquele. Por isso, quando se trata de revelação da palavra, não se coloca outro homem. É nos dias da voz do 7º anjo. Os dias da voz do 7º anjo passou. Já passou. Então, ele revelou tudo. Tudo que está escrito, que ele faria, ele fez. Porque é a Escritura cumprindo naquele dia do irmão Brana, o 7º anjo. Amém? Mas vamos voltar aqui a este pensamento sobre a mentira, porque mentindo ao Espírito Santo, nós temos em São João 8,44, 8,32 é conhecido, conhecereis a verdade, não a mentira, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. São João 8,32, 36. Mas São João 8,44, há um povo que estava dizendo que pertencia a Deus, conversando com o próprio Deus encarnado e não o identificando. Agora Jesus identificou eles, mas eles não podiam identificar Jesus como Filho de Deus, mas Jesus os identificou. Escuta, porque não entendeis a minha linguagem? Muitas vezes a gente quer que certas pessoas entendam. Elas não vieram para entender aquela linguagem. E Jesus disse para aqueles judeus, por que vocês não entendem a minha linguagem? Por não poderdes ouvir as minhas palavras. Se vocês pudessem ouvir as minhas palavras, vocês entenderiam a minha linguagem. Porque o povo não entende a linguagem do novo nome, porque eles não podem ouvir essas palavras do novo nome. Se pudesse ouvir, se parasse para ouvir, se parasse para meditar, eles tomariam conhecimento. Mas aquele povo dos dias de Jesus, eles criam Moisés, eles criam Abraão, eles criam gente de 2000 anos atrás, mas não conseguia crer naquele Galileu que estava ali revelando o amor de Deus. Jesus
é o amor de Deus encarnado, revelado em carne humana, para poder morrer e verter sangue, porque sem sangue não há remissão de pecados, diz a Bíblia. Precisa de sangue. No Velho Testamento eram animais, no Novo Testamento é o próprio sangue do Espírito Santo, certo? Então, já temos alcançado o privilégio de ser filhos do Espírito Santo, dando lugar para o Espírito Santo morar em nós. Jesus era como nós, irmãos. É difícil crer nisso, mas ele era como nós. A Bíblia diz que ele era homem de dores. Se ele era homem de dores, ele era como eu, porque eu também sou. Isaías diz que ele era um homem de dores, que ele padecia, e que ele sofria, que ele sentia. Então ele era como nós, mas ali estava Deus encarnado. Ele, aquele corpo de carne, era uma geração do próprio Deus. Deus gerou aquele corpo. O nosso é um corpo gerado por sexo, mas o dele foi pelo Espírito Santo, porque aquele corpo é o próprio corpo de Deus. Em qualquer tempo que você ver Deus, você tem que encarar aquela imagem de Jesus Cristo. É Ele, porque Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito dentre os mortos, isto é, desta raça. Ele é o primeiro que morreu dentre os mortos para que pudéssemos viver. Se Ele não morresse, não viveríamos. Ele deu a sua vida para que pudesse morrer, para que a vida dele espiritual fosse dada a nós para vivermos eternamente. Amém. Então, a Escritura é clara: vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. E ele foi homicida desde o princípio. Agora, é fácil, as pessoas sabem, Gênesis quer dizer origem, princípio. Quem foi homicida desde o princípio? Você vê, é um filho da serpente, é o Caim, é filho do diabo, é onde ele veio e matou o seu irmão, ali que estava a origem do homicida, ou do homicídio, começou exatamente ali. Tem coisas que a gente sabe que começou no céu. Tem coisas que começou, como não dá começo, mas é um princípio eterno. Tem coisas que vêm da eternidade. O cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Isto é, antes do Gênesis. Antes da criação de qualquer coisa, o cordeiro foi morto porque aquilo estava na mente do grande Espírito Jeová. Eterno, aquele que você não toca, que você não vê, estava nele para poder manifestar, até que ele veio e se manifestou. Então, a gente encontra que o homicida, ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade. Então você quer que as pessoas firmem na verdade, mas o que é a verdade? Aí Jesus veio e diz: eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não adiantou nada, eles não creram que ele era a verdade. Qual é a verdade que Deus mandou para nós nesse tempo final? A mensagem do profeta William Marambran, do sétimo anjo, o Elias, a mensagem do Filho do Homem, foi que Deus mandou. Esta é a verdade, mas eles não têm como verdade. Eles têm 30 anos que crê
em 3, é como verdade, dualistas como verdade. Enquanto isso não tem nem na Bíblia. Nós sabemos que Deus sempre manifestou como único. Eu sou Deus e não há outro. Nem antes, nem depois de mim. Não há outro Deus. Agora vem Jesus, que é Deus. Por quê? Ele é aquele Deus invisível que agora se fez visível, palpável, para que todos pudessem saber como Deus era. Até que T.L. Osborne diz que Deus também quis mostrar para nós como ele era. No irmão Branham, T.L. Osborne diz, na sua mensagem, que ele quis mostrar para nós como ele era. Aquele caráter, aquela personalidade, aquelas qualidades que tinha o William Branham. Não importa se alguém venha dizer que ele fez isso errado, aquilo errado. Irmãos, o inimigo faz de tudo. Até em Jesus eles não creram. Eles arrumaram meio para não crer, não ser do grupo de Jesus do seu tempo. Seria do grupo de Branham? Não seria também. Por quê? Eles já vieram para aquele fim. Escuta. E não se firmou na verdade. Eu vou voltar aqui. A gente quer que o irmão fique na verdade, mas ele não quer. Ele acha que a verdade não é verdade. Quando as pessoas têm suas interpretações contrárias à do profeta, eles creem que a verdade é deles. E você não pode mudar o pensamento deles. E nós também, ninguém pode mudar nosso pensamento de saber que a mensagem do profeta é a verdade. Assim como Jesus disse que era o caminho, a verdade e a vida. Se você quisesse nos dias de Pedro, a mensagem de Pedro era o caminho, a verdade e a vida. Nos dias de Branham, a mensagem era o caminho, a verdade e a vida. Mas onde estava esse caminho, essa verdade, esta vida? Estava num corpo. Deus sempre esconde assim. Eu penso, se nós podemos dar lugar para o Espírito Santo trabalhar em nós, esconder em nós. A hora que a gente fosse falar uma palavra incorreta, a hora que a gente fosse falar de um irmão, falar de uma irmã, o Espírito Santo diria, cala a boca. Eu não te mandei falar isso. Porque as aves da mesma plumagem sempre andam juntas. Você vai notar que quem gosta de falar um do outro, anda junto com quem gosta de falar um do outro. Quem gosta de mentir, anda junto com quem gosta de mentir. Quem gosta de fumar, anda junto com quem gosta de fumar. Quem gosta de beber, gosta de andar junto com quem bebe. Para eles é a melhor coisa, eles dão de tudo um para o outro. Não está aguentando falar, pode deixar que eu pague essa rodada. E se o menino dele chegar pedindo um doce, uma bala, vai dormir, menino, vai para casa. Por quê? Ele está com as aves da mesma plumagem. Os que bebem como ele. E tem hora que nós humanos somos assim. Aí as irmãs andam com irmãs igual vocês. Ou, do contrário, vocês aborrecerão irmãs que falam uma da outra e vocês não pertencem ao grupo daquelas irmãs. Você não pertence ao grupo daqueles irmãos que fica difamando as pessoas. Porque há algo em você, o Espírito Santo muda a nossa vida. Eu vim ao mundo falando mentiras. Eu vim pelo sexo, você também. Isso é bíblico. Se darmos lugar agora ao Espírito Santo para nascer de novo. Eu nasci, eu tenho as qualidades do meu pai. Só não bebi cachaça como ele bebeu. Mas as qualidades do meu pai,
caráter, a forma de manter a vida, de respeitar as pessoas, respeitar os lares, respeitar o casamento. Eu sei de onde eu vim no natural, de que árvore eu vim. E você também sabe de onde você veio. E você vive uma vida melhor porque você deu lugar ao Espírito Santo que o seu pai não pode dar lugar. Mas no natural, você vai ver que você tem as características de seu pai, de sua mãe. Aquilo está em você. É humano. Agora, eu preciso de uma mudança. Eu preciso do Espírito Santo. Então agora eu vou ter as qualidades do Espírito Santo. Amor, paz, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, temperança. Eu terei isso porque eu tenho o Espírito Santo. Eu sei como tratar com as pessoas. O Espírito Santo sabe tratar com o pecador. O Espírito Santo sabe ter paciência com a gente. E a gente tem que aprender a ter paciência com os outros, com quem nos cerca, com quem nós convivemos. Amém. E a gente vai mexendo nisso. As pessoas não querem firmar na verdade. Vocês vêm aqui, vocês escutam a mensagem. Mas estão firmados na verdade? Em tudo. Na verdade, na palavra, na revelação. Nós todos dizemos, pai, eu não tenho condição de viver como o Senhor viveu, mas eu estou aqui, dando o meu corpo, para que o Senhor possa viver o que o Senhor viveu, através do meu corpo. Eu não posso viver, mas através da mudança de vida, da minha natureza, do novo homem, que é o que Deus faz, transforma a gente. Amém. Estou chegando aqui. E não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio. A serpente falou do que era próprio dela. Não vai acontecer isso não. Deus falou que vocês vão morrer. Que é isso? Não vai morrer não. Era a palavra da serpente contra a palavra de Deus. E o que aconteceu? A Eva deu lugar à palavra da serpente e morreu. Porque ela quis ter uma experiência contrária àquela que Deus já tinha dado. Você tem que ter a experiência da Bíblia, a experiência da mensagem, da revelação. Não tente encontrar uma experiência inventada por alguém. Aí diz, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. São João 8,44. Então, Jesus identificou aqueles homens que estavam falando com ele, dizendo que eles eram filhos de Abraão. Jesus diz, vocês são filhos do diabo. Vocês são como vosso pai. Ele nunca se firmou na verdade. Vocês só vão na igreja, mas vocês não mudam de vida. Vocês não tomam a minha personalidade. Vocês não têm os frutos do meu espírito. Vocês querem me matar. Era isso que eles queriam fazer com Jesus. E dizia que era filho de Abraão. Quando foi que Abraão estava fazendo isso? Matar um da própria raça, da própria fé. E que os judeus eram um povo que lutava, que brigava com as outras nações. E ele foi posto para isso, para ser vencedor. Os judeus foi para isso. Até que veio Cristo no Calvário e passou este poder de vencedor, tirou dos judeus, porque eles o rejeitaram no Calvário, e ele passou esse poder para nós, desde o Pentecostes, ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. O que os judeus tinham. Dali para cá você não vê mais nada de judaísmo. Por quê? Porque eles crucificaram o seu próprio Deus, o seu próprio Messias. Não o respeitaram, não o identificaram. Por isso eles se perderam.
E Deus passou a tratar com os gentios durante as 7 eras da igreja. Agora vem na última era, Deus faz outro trabalho e os próprios gentios fazem como fizeram os judeus lá atrás. Dizendo, nós cremos em Moisés, nós cremos em Abraão. Agora os gentios ficam aqui e dizem, nós cremos em Paulo, nós cremos em Pedro. Mas eles que diziam que cria em Abraão e Moisés, os frutos deles eram diferentes, porque Jesus disse para eles, vocês querem me matar. Quando foi que eles lá atrás fizeram isso? Eles ficaram satisfeitos, alegraram em saber do meu dia. Abraão viu, disse Jesus, Abraão viu o meu dia e se alegrou. Abraão, mais 2000 anos atrás lá de Jesus, viu o meu dia. Agora eu te digo, Jesus viu esse dia que nós estamos vivendo, viu o dia do irmão Brana. Jesus viu, Jesus falou desses dias, do filho do homem, do casamento e divórcio, homossexualismo. Jesus falou desse tempo, ele viu esse dia. Agora, mais um pouquinho aqui para vocês, em Efésios 4, verso 22 ao 25, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompem pelas concupiscências do engano. Tem que se despojar, tem que jogar fora essa velha mulher, esse velho homem, que ele corrompe pelas concupiscências, os desejos do engano. Tem que lançar fora, é o que Paulo está dizendo, vos despojeis deste velho homem, e vos renoveis no espírito do vosso sentido. Vos renoveis. Todo sentido é diferente. Quando eu aceitei a Cristo, a minha vida mudou. O sentido da minha vida mudou. Porque eu aceitei a Cristo. Quando você aceitou a Cristo, seu sentido mudou. Você não é mais como era. Você não está lutando por aquilo que você lutava. Porque Cristo veio e mudou o seu sentido. Renovou o seu espírito. Tem gente que não tem o espírito renovado, então fica só na vida velha, falando de quem não deve. E uma coisa vocês aprendem: quando nós falamos uma coisa dos outros que eles não devem, nós pagamos por aquilo. Fisicamente. Fisicamente. Pagamos por aquilo. A gente precisa aprender a falar só o que é bom. Se o irmão e a irmã não tem coisa boa para nós falarmos, não fala nada. Quando reunir, o irmão não tem nada bom para me falar, ele não fala o nome de ninguém. Ele não tem nada, mas se tem, vou falar, mas tem mal. Não, aí não é para me falar. Certo? E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Irmão, é uma coisa justa. Não pratica injustiça com a sua família, não pratica injustiça com os seus pais, não pratica injustiça com os seus filhos, não pratica injustiça com a sua mulher, não pratica injustiça com o seu marido, não pratica injustiça com a sua igreja, com a sua fé. É o que Paulo vem nos advertindo aqui. Pelo que deixai a mentira. Vamos voltar ali, mentindo ao Espírito Santo. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo. Quando conversa com uma pessoa, mesmo do mundo, respeite as pessoas do mundo. Não minta, nem no mundo. Tem gente que acha assim, não vou mentir para crente. Não, nem no mundo.
Porque você não tem a natureza da serpente, você tem a natureza de Deus, que está em você. Você mudou, não é mais o que era, nem se você quiser ser, não tem jeito mais. Depois que você viu esta realidade, não tem jeito mais de mudar. Quando você vê as pessoas que mudam, elas nunca viram, elas nunca foram transformadas, elas falaram da boca para fora, elas não tinham o coração da verdade. Por isso elas podem falar e depois apagar tudo, jogar tudo fora. Porque o que elas tinham não era delas, então elas podem jogar fora. Aquilo não é do íntimo verdadeiro da alma. Aquilo é de um espírito corrupto que está no homem e na mulher, que faz pensar que sabe, faz pensar que é. E nós temos que tomar cuidado, muitas vezes, de achar que o fulano puxa mais para o Beltrano. Daqui a pouco o pastor gosta mais daquele tipo de gente. São demônios que agem na igreja. E você não dá lugar para ele, porque se você dá lugar, o diabo está aí. Não só tem o Espírito Santo aqui, não, o diabo também está aqui. Vamos mentir para os outros, não. Oh, aqui só tem o Espírito Santo. Mentira. Os filhos de Deus estavam reunidos, apareceu o diabo lá no meio dele também, no céu. Agora você pensa bem aqui na terra. Agora, nós temos que saber fugir das coisas erradas. A Bíblia diz fugir da aparência do mal, da aparência do mal. Você acha que a mulher vai ser cobrada por um adultério? Ah, mas ela está bem vestida. Mas a aparência, o tipo de roupa que ela usa, expõe todo o corpo dela. Ela assenta, e não tem ordem no assentar. Dá para ver entre as pernas. Quer dizer que isso daí é o Espírito Santo? Não, está faltando. O irmão Brando diz assim, passa um pouquinho de São João 3,16 em você. Para ver que Deus amou o mundo de tal maneira e que eu e você, nós podemos agir direito, vestir direito. Nós podemos ter bons pensamentos, só que nós estamos entre seres humanos. Por que temos que vestir? Porque estamos entre seres humanos. Somos julgados. Talvez o marido não fala nada. Tem hora que nem o pastor fala nada. Mas cada crente que já é dirigido por esse Espírito, e o Espírito Santo opera nele, ele sabe como agir, ele sabe como falar, ele sabe onde andar, ele sabe o que conversar com as pessoas. As irmãs saberão como vestir. Não estou mandando vocês vestir como um saco de batata. Simplesmente vestir como cristãs. Como cristãs. Isso é o que as mulheres do passado vestiram. Vocês devem ser de São Pedro como Sara. Olha a maneira que Sara vestiu. Olha como foi Abraão. Assim tem que ser nós, os homens. A maneira de agir, de vestir, de falar. Amém. Amém. Que coisa, né? Encerramos esse pedacinho aqui. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Já pensou bem o meu braço? Falar mal do outro. A hora que o outro não está aguentando, ele fala assim, eu não vou ajudar, não sei se vira sozinho aí. Mas por que ele ajuda? Porque ele é do corpo. Uma mão ajuda a outra, porque é do corpo. Talvez você não ajude o outro, que o corpo dele tem outra mão que não é a sua. Mas quando nós somos cristãos,
Então nós estamos agindo com o Espírito Santo dominando nossos pensamentos. Como domina o do pastor, tem que dominar da igreja, de cada irmão, porque o Espírito Santo tem só uma natureza certa para poder distribuir a nós. Fé, virtude, ciência, temperança, paciência, piedade, amor fraternal. Aí o Espírito Santo mostra isso, que nós temos estas coisas na nossa vida. Amém. Graças a Deus. Agora, eu creio que já estou chegando para o final, mas tenho ainda Atos capítulo 5, para mostrar que você vale muita coisa. Que nós não damos valor a nós mesmos. Mas se tivermos com a unção, com o Espírito Santo na nossa vida, você tem que saber que Deus é quem nos valoriza. Você pode não ser valorizado pelo marido, não é valorizado pela mulher, mas Deus é quem te valoriza. Ele vê o que você tem. Olha a igreja primitiva, recebeu o Espírito Santo. No dia de Pentecoste, Atos 2, eles foram cheios do Espírito Santo. Atos 5, daqui eu já li para vocês, mas vou ler outra vez. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade. É marido e mulher mentindo. Já junta os dois para mentir. Muitas vezes é pastor e igreja mentindo. Porque não pode falar a verdade. E reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Escuta, disse então Pedro, não é o Espírito Santo que falou, mas o Espírito Santo estava ali. Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Mentindo a Pedro, ele estava mentindo ao Espírito Santo. Mentindo a mim e eu mentir a vocês, estamos mentindo ao Espírito Santo. O que aconteceu com Ananias e Safira? Que mentiu ao Espírito Santo. E aquela mentira era de parte financeira, era de venda de propriedade. Ele veio e mentiu, morreu. Mais tarde chega a mulher, e Pedro pergunta, vocês venderam aquela herdade, portanto, ela já tinha culiado com o marido em casa. Sim, portanto. Eis aí os pés daqueles que sepultaram o seu marido e te sepultarão também. Mentindo ao Espírito Santo. A gente teria que aprender isso, ter temor de Deus na vida, para não mentir uma irmã para irmã, para pastor não mentir para a igreja. Você pregar que Deus não tem novo nome, você está mentindo. E se tem alguém que está ouvindo, você está mentindo ao Espírito Santo, alguém que sabe que aquilo é verdade. Você está mentindo ao Espírito Santo, rejeitando a palavra. Então, não mintais uns aos outros. Não vamos mentir um ao outro, porque se eu mentir contra você, estou mentindo contra o Espírito Santo. Se você mentir contra mim, ou para mim, está mentindo ao Espírito Santo. A morte nossa, muitas vezes, irmãos, é espiritual. Eu sei que no tempo de irmão Brana, aqueles que faziam as coisas erradas, mentiam, caíam mortos. Morriam ali mesmo. Mas nós não, nós estamos num tempo em que a morte começa espiritual para terminar depois. Por quê? Porque a morte física todos nós temos que enfrentar. E para que enfrentar uma morte espiritual, quando nós podemos falar a verdade? Falai cada um com o seu próximo a verdade, porque vocês são membros uns dos outros. Amém? Deixa eu encerrar aqui, porque eu vi que no tempo do irmão Brana, era o tempo do Espírito Santo.
Eu tenho aqui na mensagem 135, hoje tem se cumprido essa escritura. Já preguei sobre isso, mas para vocês verem, quando o Espírito Santo está na pessoa, você não está mentindo à pessoa, você está mentindo ao Espírito Santo. 135, hoje tem se cumprido essa escritura. Jesus disse que aquele pecado lhe seria perdoado, que era a blasfêmia contra o Filho do Homem, seria perdoado. Porque ele ainda não havia morrido. Porém, algum dia viria o Espírito Santo e faria a mesma coisa. Nunca o Espírito Santo fez a mesma coisa, senão nos dias de Jesus e nos dias de Brana. A mesma coisa. Curou, ressuscitou, e até nos dias de Brana, Deus até criou. O Espírito Santo criou esquilos. Porém, algum dia viria o Espírito Santo e faria a mesma coisa. E falar uma só palavra contra isso, nunca será perdoado. Eu fico pensando aquelas centenas de irmãos que reunia em Goiânia, e depois da morte do pastor Joaquim, saíram e foram reunir com um pregador que saiu dali de dentro, contra o profeta. Contra o profeta, não contra o pastor Joaquim, já tinha morrido mesmo. Mas contra o profeta, contra a mensagem do profeta. Você pensa que se eles, sinceramente, estão ao lado daquele pregador, eles blasfemaram contra o Espírito Santo, eles mentiram. Os pregadores mentem ao Espírito Santo, que o Espírito Santo está nas pessoas. Agora, aquelas pessoas, elas criam no profeta, criam na mensagem, mas encontram um pregador que mente para elas e procura as partes piores que possam existir com os incrédulos dos Estados Unidos, possessos, que caíram da mensagem também. E acho que é uma grande coisa dar um testemunho. Por que sair da igreja fulano de tal? Eu quero saber por que você não entrou em Cristo. Não tem que sair da igreja do fulano e maldizer a igreja do fulano, seja essa qualquer igreja. E eles têm esse mesmo problema. O que aconteceu com eles? Toma isso aqui para você ver se não é um tempo que eles não têm perdão mais. Fizeram isso, formaram um grupo à parte, com um pregador, pulando, gritando, fazendo grande coisa, lendo a Bíblia. Agora nós não precisamos mais de mensagem, agora nós temos a Bíblia, e eles estão lendo a Bíblia, mas eles passaram por cima da Bíblia, da revelação da Bíblia, do que Deus fez nos dias do irmão Brana, e que só o incrédulo que não pôde ver isso naqueles dias, mas o que era crente até viu, morreu, descansou no Senhor. Depois ficou aí um povo praguejado, dizendo que crê no irmão Brana e escorrega em qualquer coisa, deixa o Evangelho, deixa o irmão Brana, a mensagem de lado. Ele diz, por que vocês falam tanto em irmão Brana? Você tem que saber que lá atrás eles falavam muito em Moisés, depois falaram muito em Jeremias, depois falaram muito em João Batista, depois falaram muito em Jesus. Até Jesus partiu, eles falaram muito em Pedro. Olha o que foi Pedro, olha o que foi Paulo. E agora, no tempo de Pedro, você viu o que aconteceu. Mentiram a Pedro. E Pedro disse, por que vocês mentiram ao Espírito Santo? E eles tinham mentido para Pedro. Então as pessoas estão hoje mentindo sobre o irmão Brana, dizendo que isso não aconteceu. É porque eles não vê, desde o ano 2000, eles nunca viram nada disso, são pessoas polidas, mas nunca viram nada da revelação, da terceira puxada, eles nunca viram e nunca vão ver, porque se não viram quando eles davam demonstração de que criam, mas não criam nada, quanto mais agora que eles não creem de maneira alguma. Nunca verão. Escuta aqui para me encerrar. Falar uma só palavra
porém algum dia viria o Espírito Santo e faria a mesma coisa, e falar uma só palavra contra isso nunca será perdoado. Nunca será perdoado. A gente tem que tomar cuidado com isso. Nunca será perdoado. Isso é, olha o que o William Branham disse, isso é nesse dia. Nos dias de Jesus era perdoado, mas agora nos dias do Espírito Santo, ele diz, não é perdoado. Nesse dia presente, quando toda palavra tem que concordar. Se falar uma só palavra contra, não será perdoado nem neste mundo, nem no que vem. Amém. Eu creio que isto serve para nos... Eu pensei, estava mais cedo, pensei, que vou falar? Não, foi o que brotou na hora, essas coisas assim. Certo? Mentindo ao Espírito, mas foi assim, repentino. Tem hora que o pregador também não tem o que pregar. Tem tanta mensagem, mas aí tem hora que não tem o que pregar. Está tudo bem, já foi tudo pregado. E precisa de uma inspiração aí, mas veio na hora. Mentindo ao Espírito Santo. Não tem perdão quem está fazendo isso na mensagem hoje. O que eles fazem mentindo ao Espírito Santo. Eles conversam com as pessoas, falando com respeito ao nosso ministério, eles mentem a estas pessoas, e eles estão mentindo ao Espírito Santo, e eles não sabem, mortos e não sabem. Pai, te agradecemos pela vida que o Senhor tem dado, pela mensagem do seu profeta, que não importa o que o mundo vê ou crê, nós cremos e vemos, e sabemos que é verdade. Estamos aqui para testificar desta palavra. Abençoa este povo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que os seus filhos possam encontrar o caminho correto. E se alguma vez tem pensado em alguma coisa e tem mentido, que eles possam retornar, voltar atrás e dizer: Pai, perdoa-me. Eu quero uma nova vida, eu quero nascer de novo, eu quero o Espírito Santo, eu quero ter a natureza do Espírito Santo, a natureza do Cordeiro. Ajuda esta família, esta pessoa, meu irmão, minha irmã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.